Nada Será Como Antes, Júlio Maria nos presenteia a biografia confiável, respeitosa e íntegra que Elis Regina, a cantora brasileira, merecia. O livro pelo qual esperávamos pacientemente por tantos anos. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, como vocês puderam perceber, hoje eu não vou fazer muito suspense sobre o livro que eu vou indicar essa semana. A obra que eu vou indicar é uma biografia de uma cantora que pra mim é até hoje a maior cantora que o Brasil já teve e é particularmente a minha cantora preferida. Eu acho ela simplesmente sensacional, assim. E obviamente eu li a biografia dela, né, porque eu gosto muito dela. Então, este livro é Elis Regina, Nada Será Como Antes. Eu gosto da Elis Regina faz muito tempo, assim. Minha mãe ouvia muito quando eu era pequena, minha avó também gosta muito. Quando eu era adolescente, ela já era minha cantora preferida. Eu comecei a pesquisar sobre ela. O primeiro livro que eu li sobre ela era uma biografia também, Furacão Elis. Esse livro, então, foi escrito por uma jornalista chamada Regina Echeverria. Eu gostei desse livro, só que ele foi relativamente criticado, principalmente por amigos e familiares da Elis. E eu acredito que isso aconteceu porque ele foi lançado pouco tempo depois da morte dela. Ela morreu em 1982 e o livro foi lançado em 1985. Então estava muito próximo ainda dos acontecimentos. As pessoas ainda estavam muito sensíveis com tudo que tinha acontecido. Mas eu acho que, principalmente ali na parte final, que fala dos últimos anos dela e da própria morte, ele fica um pouco nebuloso. Um tempo depois, eu comprei esse livro aqui, que chama Elis Regina por Ela Mesma. Ele reúne basicamente entrevistas que ela deu e opiniões dela sobre diversos assuntos. Eu também li revistas e coisas, né? Eu comprei essa bodyboard com ela na capa. Tem a Rolling Stones também, que lançaram com ela na capa. Finalmente, em 2015, o ano que ela completaria 70 anos, o Júlio Maria lançou essa biografia. O Júlio Maria é um jornalista também, especialista em música, que escreve no jornal Estado de São Paulo. E essa biografia realmente é muito boa, gente, e muito completa. O livro ele tem 417 páginas. Ele começa com um prefácio, depois ele faz uma espécie de introdução e ele começa então narrando o final, narrando a morte dela. Então começa pelo fim da história e depois ele começa de uma ordem cronológica. Tem um total de 25 capítulos e ele não é nada entediante. Isso acontece principalmente por dois motivos. Um é que o Júlio Maria escreve muito bem, ele narra os fatos de uma forma muito interessante, tem umas histórias engraçadas no meio, umas histórias chocantes, umas coisas que tu nunca imaginou, assim. Acho que ele selecionou bem o que ele escolheu pra contar no livro e ele conta tudo de um jeito muito leve e muito envolvente, de modo que parece que tu tá lá vivendo aqueles momentos, assistindo aquilo acontecer, sabe? Então, esse é um dos motivos. O outro motivo é que a vida de Elis Regina não tinha absolutamente nada de entediante. Foi uma vida muito tumultuada. Ela era uma pessoa muito explosiva, digamos assim, muito viva. Ela nunca ficava em cima do muro, sabe? Ela sempre tinha uma opinião formada sobre um determinado assunto, era bem decidida, opiniões sobre as pessoas, sentimentos que iam ou ela gostava muito da pessoa ou ela definitivamente não gostava. Então era uma coisa muito clara, assim. Uma pessoa bem verdadeira e muito profissional, assim, muito dedicada à música, sabe? A encontrar a perfeição da voz. Bom, ela era tão incrível não só por ter uma voz muito bonita, mas porque ela era uma intérprete genial, assim. Parecia que ela estava vivendo as músicas que ela cantava. Era uma coisa muito intensa mesmo. O livro, ele começa então contando a história dela, assim, desde o nascimento, assim, por que escolheram o nome Elis Regina pra ela, até quando ela começou a cantar, a primeira apresentação dela no Clube do Guri, em Porto Alegre, na rádio, enfim. Os 3 primeiros capítulos, então, falam desse início dela, em Porto Alegre e tal, e depois começa a história dela no Rio de Janeiro, depois em São Paulo e depois no mundo inteiro, né? E ele narra um pouco de tudo, tanto a vida profissional dela quanto a vida pessoal. Fala dos 3 filhos dela, fala dos maridos que ela teve, fala dos muitos homens que se interessaram por ela, porque, tipo, ela era uma pessoa que despertava muitas paixões. E sempre eram correspondidas, né? Porque às vezes ela só considerava o cara um amigo, mas os caras se apaixonavam muito por ela. O Milton Nascimento, o Gilberto Gil e os maridos, que foi o Reinaldo Boscoli, com quem ela tinha uma relação de amor e ódio muito intensa. E depois o César Camargo Mariano, que foi um casamento um pouco mais calmo. A Elis não era lá uma pessoa muito calma, então claro que em determinado momento aconteceram várias perturbações e tal. O livro também ele fala muito sobre a personalidade da Elis, como ela era
uma pessoa que ao mesmo tempo era muito amorosa e também muito explosiva. Às vezes ela ficava muito braba ou muito triste. Tem um episódio, por exemplo, que numa briga dela com o Ronaldo Boscoli, que ele era muito fã do Frank Sinatra, ele tinha uma coleção gigantesca de discos do Frank Sinatra, e ela brigou com ele e eles moravam em casa na beira do mar, e ela jogou todos os discos dele pela janela, e todos não, mas uma grande parte. Então ela era muito explosiva. A parte final, que é o que eu acho que mais faltou no outro livro, nos últimos anos dela, esse livro ele não coloca tipo panos quentes, ele fala abertamente do que aconteceu. Ela, pela maior parte da vida, ela bebia bastante, mas ela era contra o consumo de outras drogas, principalmente drogas ilícitas. Mas no fim da vida, ela, como ela era muito intensa, ela sofria muito e ela começou, a fama em si começou a ser uma coisa meio danosa pra ela. Ela já não sabia como lidar direito com aquilo tudo e daí ela não estava conseguindo dar a volta. E aí ela começou a consumir algumas coisas, enfim. E a morte dela no fim foi diagnosticada que foi uma combinação explosiva de cocaína com álcool, né? Quando ela morreu, em 1982, foi uma comoção nacional, porque ela era uma cantora muito querida por todos, sabe? Muitas pessoas famosas que eram amigos dela ficaram assim arrasados, porque também foi uma morte repentina. Ela era muito jovem, ela tinha 30 e poucos anos, então foi muito chocante pra todo mundo. E teve uma comoção nacional, assim, muitas pessoas querendo fazer homenagens pra ela e tal. Eu vou ler um trechozinho aqui, que eu achei muito bonito, que fala da comoção das pessoas com a morte dela. O bailarino Lenny Dale gritava com uma dor física, um choro assustador. Ronaldo Boscoli venceu o medo de avião neste dia para se despedir de Elis. Mônica Figueiredo testemunhou o instante em que João Marcelo se debruçou sobre o caixão para olhar a mãe fixamente. Um repórter escreveu que esse momento durou 20 minutos. Ali, Mônica viu o menino de 11 anos envelhecer 50. Adilson Godoy tentou consolá-lo logo depois, ao perceber que ele estava só. Dureza, né, João? E percebeu que o menino envelhecido ainda era só um menino. É, minha mãe, né, Adilson? Minha mãe. O caixão foi retirado do teatro pouco antes das 11 horas, provocando empurra-empurra de repórteres, fotógrafos, policiais e fãs. Encaminhando o corpo de bombeiros, levaria o caixão até o cemitério do Morumbi. Depois que as pessoas deixaram o teatro, outras chegaram e se acomodaram nas cadeiras da plateia. Mesmo sem o corpo de Elis presente, eles ficaram ali, em silêncio, olhando para um palco vazio. Ui, eu fico assim toda arrepiada só de reler. Mas enfim, gente, eu recomendo muito esse livro. E também tem um filme pra quem se interessar, chamado Elis, simples assim, que eu gostei muito, assim. O final só foi o que não me agradou tanto, assim, no filme. Mas no geral eu achei ele muito bom. E achei que a Andrea Horta, que fez a Elis, interpretou muito bem o papel dela também. Claro, como é filme, é tudo muito mais resumido, né, gente? Pra quem lê o livro, parece que falta, né? Mas, na verdade, não tem como tu fazer um filme gigantesco também. Então, essa é a minha dica da vez. Espero que vocês tenham gostado. Se você já leu esse livro, comenta ali embaixo. Diz o que você achou. Se você também gosta muito da Elis Regina, comenta também. Se você tem alguma outra biografia que você goste muito e queira recomendar, comenta ali também, que eu vou gostar de saber. Se você gostou do vídeo, dá um like ali embaixo, assiste os outros vídeos. Temos muitos variados sobre diversos assuntos de artes, livros, culinária, etc. E até semana que vem. Tchau!